Voltamos com Memória Viva, hoje conversando com o professor Ney Marques Fonseca, professora Zélia, professora Jussara. Agora vamos resgatar a memória profissional do nosso entrevistado que nos honra hoje com Memória Viva. Vamos conversar com a senhora. É uma maravilha, né? Ouvir Ney falar e participar. É uma honra para nós estarmos aqui, porque ele sempre será o nosso ícone da pediatria. Nós conhecemos Ney há algum tempo, eu era cursando, doutoranda, fazendo o último ano, quando a universidade determinou que todos os alunos que tinham a tendência a fazer pediatria fizessem o último ano no departamento de pediatria. Então, Ney era aquele jovem recém-chegado de Recife, então era o modelo de dedicação, de sabedoria. Não tinha aluno da pediatria para não se aproximar dele. Ele sempre mantém um conhecimento até hoje, atualizadíssimo. E muita gente interrogava, como é que Ney tem tempo de estar tão atualizado? Realmente ele foi para nós naquela época e continua sendo esse ícone, é o modelo para todo mundo. Muito lindo escutar essa história, né? Do começo dele, dessa trajetória brilhante. Um menino que viveu para estudar, tem uma família linda, não é? E eu devo a ele, acabei de falar lá fora, meu retorno. Eu sempre fui de Natal, nasci em Pau dos Ferros, mas me criei em Natal. E o sonho da medicina, o sonho da pediatria, foi fazer residência no Rio de Janeiro e lá, voltar para Natal ou ficar por aqui. Não. Aí vim de férias, doutor Ney, doutor Heriberto, não, voltar para Natal, você vai fazer uma subespecialidade. Então, ele foi o incentivador desse novo ano que eu tive que passar me especializando para chegar aí para o departamento. Olha, eu me emociono e já me emocionei na frente da professora Ângela, porque nós amamos a universidade. Então, viver a pediatria, viver aquele ambiente, ainda hoje, né, Jussara? É um ambiente de muita sabedoria, de muita assistência, de muita vivência. Eu estou para me aposentar, mas não sei se vou me desligar. Então, parabéns, Ney. Ele merece todas as honrarias, todos os distintivos de um grande pediatra, de um grande amigo, de um colega ímpar. Essa história do professor Ney, ele retorna de Recife, recém-formado, já entra na universidade. Você, obviamente, não era... Assim, não é... Na realidade, reforço que a doutora Zélia colocou, doutor Ney é um inspirador de muitos pediatras aqui da cidade, inspirou a doutora Zélia, certamente, né? Também foi minha professora. E doutor Ney, eu sempre, com a doutora Zélia coloca, a gente sempre se pergunta como é que o doutor Ney ainda... Ele é um profissional completo, é um pediatra que tudo que a gente perguntar, doutor Ney tem informação extremamente atualizada. Pelo que ele recordou da história dele, ele sempre foi à frente, né? Ele sempre foi uma pessoa além do seu tempo, né? Estudou fora, teve uma dedicação enorme à pediatria e foi um dos inspiradores, talvez inspirador maior para que eu optasse por pediatria no meu curso. Porque quando eu passei para fazer pediatria, terminamos em 85 e fiz residência aqui também. Então, o doutor Ney era aquele pediatra que a gente sempre contava. Me lembro muito do doutor Ney na pediatria de enfermaria, passando visita no final de semana. O senhor levou a Raquel, que é filha dele também, pequena. Aí o doutor Ney vinha rindo, eu disse, o que foi, doutor Ney? Ele disse, a Raquel veio me perguntar, papai, o que é que aquela criança está comendo logo cedo? Está cheio de macarrão no leito. Eram ascaris que a criança tinha eliminado e ela não conhecia aquilo. Crianças pobres, internadas com... Então, assim, a gente, meu Deus, doutor Ney... E hoje ela é uma excelente pediatra, né? Certamente inspirada pelo pai também, que foi grande. Antes de chegar esse envolvimento com a pediatria, que ocupa um lugar central na sua biografia, esse retorno para Natal, resgata um pouquinho para a gente, como é que foi isso? Olha, antes de mais nada, agradecer a presença dessas duas pessoas fantásticas. Eu sempre tive um dom, eu acho isso um dom, porque isso você não tem como
você traz, é de conhecer pessoas que são especiais, não é? Quando eu bati meu olho em Zélia ainda como estudante, da mesma forma em Jussara, aquilo parece que, tchum, eu tenho uma imagenzinha, se encoste nessa pessoa aí. Então eu tenho o dom de reconhecer o potencial das pessoas e elas duas bem representam esse meu dom e de me cercar de pessoas boas, sempre do bem, não é? E competentes, estudiosas, e elas duas bem representam, não é, o que nós estamos aqui falando. Zelinha, quando eu a conheci, ela era uma estudante, começando, estava assim, se definindo qual especialidade. Havia uma carência muito grande na cidade, não existia um hematologista pediátrico na cidade, e ela entendeu esse apelo, e realmente ela é um ícone na hematologia de pediatria, que ela que iniciou tudo que se tem na área de hematologia, e até hoje continua trabalhando brilhantemente. Jussara é aquela estudante inteligente, habilidosa, ágil, que eu também, quando eu bati o olho, digo, essa daqui tem futuro, não é? De modo que eu agradeço as palavras bondosas dela, mas minha chegada aqui a Natal, vindo de Recife, foi curioso. Eu me formei no dia 8 de dezembro de 1969. No ano seguinte, eu comecei a trabalhar como voluntário. Assim que cheguei, fui logo para o departamento de pediatria, já havia amizade com o doutor Heriberto. Mas aí, em 1970, em abril ou maio, houve o primeiro concurso da universidade para admissão de professores. Até então, os professores eram convidados. Era um convite para um, para outro, mas naquele ano, em 1970, houve, então, o primeiro concurso público, não é? E eu lembro-me como se fosse hoje no dia, e você tinha que dar uma aula, né? E responder em uma prova escrita, mas a aula é que era a grande vedete da admissão, porque toda a universidade, todos os professores vinham ali assistir. E como naquela ocasião meu pai era o reitor da universidade, todo mundo sabia, quer dizer, imaginava que ia haver algum tipo de protecionismo. O filho do reitor prestando concurso, isso aí vai ter arrumadinho. E no dia que eu cheguei para dar a minha aula, o doutor Heriberto, eu me lembro como se fosse hoje, presidiu a banca, tinha um relógiozinho que eles colocavam, era 1 hora de aula. Quando completava os 60 minutos, o despertador tocava, e era fundamental que você desse a sua aula naquele prazo, isso era, pesava muito na contagem, né? E no dia que eu fui dar minha aula lá, né, prestar meu concurso, eu me lembro, o título da aula foi Manifestações Dermatológicas das Doenças Sistêmicas, né? E eu me saí bem na aula, mas o interessante é que a universidade em peso estava presente para assistir a aula lá do doutor Ney, não é? E aquilo, de certa forma, me estimulou, e foi assim que eu entrei na universidade. A doutora Lívia entrou junto comigo, a doutora Maria Miranda também foi aprovada nesse concurso. Então, eu entrei pela porta da frente na universidade, né, prestando concurso. E aí foi uma fase fantástica da minha vida, onde eu me dediquei de corpo e alma. Não é? Eu era muito jovem ainda, me formei com 23 anos. Mas vivi intensamente o departamento de pediatria, não é? O doutor Heriberto era o nosso líder maior, os colegas do Dr. Zé Marques, que era meu tio, né, que foi quem me motivou para fazer pediatria, doutora Terezinha, doutor Dinarte, doutor Dutra, meu compadre, não é? E era um corpo muito unido, doutor Eleide, não é? E a gente fez nascer a pediatria e eu vivia intensamente. Eu ia muito cedo para lá, minha mania era ajudar a coletar sangue dos bebês com as enfermagens. Então, eu sempre ia, esse negócio de horário de trabalho, a gente tinha que chegar às 7 horas, mas 6 horas eu já estava por lá, porque o interesse era meu de colher sangue dos bebezinhos, né? E foi ali onde eu realmente estruturei meu conhecimento e meu amor pela pediatria, foi lá no departamento de pediatria. Eu sempre trabalhei no regime de 20 horas, eu só trabalhava pela manhã. Ficava lá até 11 horas, 11h30, meio-dia, era solteiro ainda. E minha vida era lá, e depois fiz concurso para o INAMPS, e à tarde a gente ia trabalhar no INAMPS. Consultório naquela época não existia, praticamente não existia clínica privada. No final da tarde, 4 horas, 5 horas, eu tinha um consultóriozinho. Meu primeiro consultório foi ali na Rua Princesa Isabel. E aí a vida foi tomando um rumo diferente, e o consultório foi aumentando aos pouquinhos, mas eu sempre ligado à universidade.
e foi onde eu fiz grandes amigos e onde toda a minha história está centrada no Departamento de Pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No camarim, quando nos aprontávamos para vir para o estúdio, para gravar, havia nós estávamos conversando um pouco sobre a história do hospital, a vivência da faculdade naquele momento, o projeto de construir essa base. O senhor viveu esse momento na universidade? Eu vivia aquele momento, como a Zélia falou, a doutora Zélia falou, em que o amor que a gente tinha à universidade era imenso. A gente vestia a camisa intensamente. A universidade era um pedacinho de nós, não é? A gente fica triste hoje porque, apesar da universidade hoje ela ser fantástica, o crescimento foi maravilhoso, temos técnicos, mas às vezes esse crescimento faz diminuir um pouquinho o amor pela instituição. E às vezes a gente vê que existem pessoas que não têm aquele mesmo comprometimento que a gente via no passado, não é? Imagino que seja até pelo crescimento. Hoje ela é fantástica. Eu sou fã do crescimento da universidade e nos seus 60 anos de comemoração eu fico assim meio perdido e eu já não conheço mais a universidade. Tantas coisas novas estão acontecendo, né, que a gente até perde. Não é? Mas eu sou muito orgulhoso da universidade, mas a gente que viu o nascedouro dela, o seu nascimento, a gente estava comentando sobre situações. Houve um determinado momento, quando o campus universitário estava sendo iniciado, que houve uma ideia de se transferir o Hospital das Clínicas para o campus universitário. E isso estourou como uma bomba, porque naquela longura, não vou sair daqui da cidade para ter que atravessar, fazer uma viagem, e todo mundo foi contra essa ideia, não é? E assim as coisas aconteceram. O hospital ficou lá onde é atualmente, né? Bem instalado, mas já meio apertado, dificuldade de estacionamento, né? Então a gente estava comentando exatamente, se tivesse sido dado esse passo de transferir o hospital universitário lá para o campus, talvez a gente tivesse uma estrutura melhor, mais bem aparelhada, mas são fatos históricos que aconteceram, a gente não tem como reverter. Eu estava só comentando que às vezes uma oportunidade se perde, mas se criam outras, e assim flui a universidade. Eu quero lhe mostrar essa foto de 73, quando eu era doutoranda, e que você, um jovem, chegando, você está lá atrás, junto de doutora Eleide. Estou vendo, ó, eu não tinha um cabelo branco. Nada. E apesar de estar coberto aqui, eu estou vendo que eu não tinha barriga também. Né? A turma jovem... Vou mostrar para a câmera aqui. Isso. Olha só que bonito. A turma toda jovem. Esse era o núcleo, realmente, era o núcleo inicial do Departamento de Pediatria. Reconhece alguém aí, professor? Todo mundo. Doutor Heriberto com seus inseparáveis óculos Ray-Ban, não é? Doutor Zé Marques. Muito elegante. Doutor Zé Marques ainda está entre nós, é vivo, é muito saudável. Doutora Eleide, doutora Terezinha. Doutora Eleide lá atrás com aqueles cabelos vermelhos que ela gostava tanto desde aquela época, né? É uma foto, isso aqui é uma foto da recém-inaugurada do Hospital de Pediatria, não é? Muito bem. A senhora, nesse momento, a senhora já é do departamento? Não, aqui eu era estudante. Era estudante. Foi o último ano, doutorando, em 73. 73. Mas a senhora convive no departamento com o professor Ney? Sim. Nesse momento, como aluna, aprendemos muito, saímos daqui, fomos para o Rio de Janeiro, fazer a residência médica, era uma barreira, mas só em ter saído da UFRN com um ano já de vivência no departamento como estudante, isso já foi um requisito muito importante. Aí fiquei lá 3 anos, retorno, faço concurso, estimulado mais uma vez por ele, pelo professor, e estou até hoje. Mas, além da universidade, que o senhor foi uma figura importante, é importante para a instituição, também outras instituições ganharam com a sua atuação, o INAMPS, e também iniciativas que são reconhecidas na cidade, no campo da iniciativa privada. O senhor podia falar um pouquinho delas? Olha, esse meu lado
empreendedor sempre existiu, isso também sempre andou junto comigo. E eu realmente participei de alguns empreendimentos, né? Os hospitais pediátricos da cidade, por exemplo, o PAP, pouca gente sabe, mas o PAP foi fundado por mim, por Dr. Eduardo, Dr. Hélio, não é? Eu fui fundador, mas naquela ocasião a gente alugou uma casa no final da Avenida Deodoro, quase de frente ao Marista, e eu me lembro demais, isso foi logo no ano seguinte que eu me formei, eu fiquei trabalhando na universidade e a gente abriu esse pronto-socorro pediátrico da cidade, que foi o primeiro, né? Pouco tempo depois, não havia espaço, a agenda ficou apertada e eu tive que me desligar do PAP, né? E o PAP teve uma carreira belíssima, uma história também importante na pediatria, até que ele encerrou suas atividades há pouco tempo atrás. E também participei, assim, como sócio da criação da Maternidade Santa Helena. Depois eu, junto com uma colega, Sônia Mesquita, também aluna lá da faculdade, que eu também sempre admirei o trabalho dela, nós criamos uma clínica chamada Clínica AME, que existe até hoje. Doutora Giselda foi a primeira pessoa a criar uma clínica de imunizações aqui na cidade, doutora Giselda Trigueiro. Depois ela adoeceu e teve que encerrar as atividades, então nós abrimos essa clínica AME e iniciamos a primeira clínica privada de vacinação, que também existe até hoje. Depois a gente partiu para uma experiência maior e criamos com um grupo de 8 amigos, a gente criou o Hospital Promater, não é? Que ficamos nele por quase 20 anos, quando há 2 anos atrás ele foi vendido para um grupo, a atividade começou a ficar muito profissionalizada, nós víamos que não teríamos competência para levar adiante o projeto e nós repassamos para uma empresa de maior porte, não é? E hoje minha atividade se prende mais à atividade no consultório e às minhas atividades associativas. Eu sempre gostei muito de atuar na área da sociedade de pediatria local, a Sociedade Brasileira de Pediatria, as academias, eu pertenço à academia local e à Academia Brasileira de Pediatria. E assim a gente vai vivendo a vida. O senhor também atuou num comitê, assessorou o Ministério da Saúde? Essa foi uma experiência fantástica da minha vida, sabe? É uma página memorável, que foi pelo acaso. Eu vou contar brevemente essa história. Logo que eu comecei a clinicar aqui, eu comecei a ficar incomodado porque alguns médicos homeopatas contraindicavam a aplicação de vacinas. E isso sempre me incomodou, que eu era inconformado com essa postura. Eu sempre gostei muito da área de imunizações. E aí eu procurei a Secretaria de Saúde para ver se a gente podia fazer alguma coisa para tentar mudar esse estado de pensamento. E aí fui encaminhado pela secretaria para uma profissional, a doutora Domicina, que existe até hoje. Domicina, o que é que a gente pode fazer para tentar reverter esse posicionamento? E ela me sugeriu o nome de um paulista, que era um homeopata, mas que usava vacinas e sabia da importância das vacinas. E me deu o nome dele e eu liguei para esse indivíduo, Dr. Glacos de Souza Brito. Um médico brilhante, uma figura fantástica, que faleceu há 2 anos atrás e nos tornamos grandes amigos. E Glacos veio aqui a Natal para tentar mostrar aos homeopatas que a vacinação tem que ser feita e graças a Deus hoje todo homeopata usa a vacina. Ninguém mais discute a importância das vacinas, a não ser uns grupos de fanáticos que recentemente estão surgindo movimentos anti-vacinas, fazendo com que doenças que estavam controladas, como o sarampo, estejam já surgindo no mundo inteiro. A Europa está cheia de sarampo, a França, a Itália, a Alemanha, por conta dessas maluquices, né? Pois bem, eu fiz uma amizade sólida com o Dr. Glacos, nessa reunião, ele veio aqui a Natal, passou 2 dias aqui comigo e começamos a trocar correspondência. E meses depois eu recebo um telefonema me convidando para participar de um comitê nacional que o Ministério da Saúde estava criando, chamado Comitê Assessor Técnico, que dava uma assistência técnica ao Ministério da Saúde nos seus programas de imunização. E então eu fiquei 13 anos nesse.
indo a Brasília a cada 2, 3 meses e participando de toda a estruturação do Programa Nacional de Imunizações, chamado PNI. Então, isso me deu uma vivência, uma visão muito grande na área de imunizações e foi realmente uma página que eu tenho muita alegria de ter participado dela. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos conversando hoje com o professor Ney Marques Fonseca.